o pessoal do Atlético. A decisão que concede, o daqui denega, né? O interfere, né? Finalmente cabe no recurso. A última coisa. Cabe. Gente, o que não é recorrível é o mérito baixo. Só que isso aqui é a decisão. Tá? Tem cada decisão nela. Toda decisão cabe recurso. Toda decisão cabe recurso. Não, essa também. Não, tem muitas exceções aí. Mas de decisão cai recurso. Em regra. Despacho tem cada decisão. Despacho. Primeiro procedimento. Tem cada decisão não. Essa decisão aqui que deve eliminar é a decisão. Ou melhor dizendo, que decisão que ela é? Ela é uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória. Certo? Então, decisão interlocutória, recurso cabível é agravo Supremo. Perfeito? Falei que aqui. Só que aqui, eu quero comentar com vocês aqui, ó. E naquele dia eu não falei isso aqui não. Foi? Pedido liminarmente a tutela antecipada. Porque tudo antecipado é uma ação. Tudo antecipada é uma ação. Não. É um pedido da petição inicial. Isso. É um pedido dentro da petição. Pedido liminarmente antecipado, a prova inequívoca da verossimilhança da negativa deve ser apresentada juntamente com a petição. Tranquilo aí, né? Então tá. E se? Ó, suponha que o advogado lá, o seu Zezinho está pedindo uma aposentadoria por invalidez, né? Aí entra agora com a ação agora, dia 9 de fevereiro, certo? Só que o seu Zezinho estava ótimo, beleza, saúde tá bacana, né? Aí quando chega em novembro, não, aqui, aí em fevereiro, o advogado não pediu não. Não pediu o quê? Você fez a tutela. Não pediu não. Não tinha prova no equívoco, não tinha verossimilhança, não tinha urgência, não tinha perigo de dano. Quando chegou em novembro, quando chegou em agosto, foi para as concursos. Ficou ruim. Ixi, estava velho. Esse velho, quando acorda, não se mudou, é porque está boa, né? Ele estava mais do que isso. Novembro aqui, né? O advogado, agora, ele pode pedir aqui uma antecipação. Você fez a frente. Pode pedir a antecipação agora aqui? Pode. Se ele tiver prova de verossimilhança, receita de dano aqui agora, para provar isso, isso, pode pedir agora. E aí? Ele tem que fazer um novo requerimento? Ele vai apresentar um requerimento, né? Ele vai peticionar. Um requerimento, não é uma petição inicial não, tá? Não é requerimento, é petição. A gente fala petição. Só que não é petição inicial. Requerer na tutela. É como se fosse uma isso. Vai atravessar a petição, curso processo. Ou seja, de forma tal, não foi no início, né? Não foi liminarmente. Então tá. Agora, suponha que o advogado seu Zezinho, outra situação. Só suponha que o advogado seu Zezinho é aqueles ruinzinhos demais, né? Que seu Zezinho já no início aqui já estava muitas cucuias. Perto embora. Não tinha prova, tinha verossimilhança, perigo de mora, né? Perigo de dano. Já no início. Mas o advogado pediu. Aí
Aí chega aqui lá para jogar dentro, por aqui. Aí você foi jogar o outro, mas vai ter preocupação lá, não sei o que e tal, pá. Aí o amigo dele é estudioso, falou assim, rapaz, por que você pediu tutela? Pois é, tutela antecipada. Pode ser. E agora? Pode. Desde que tem o quê? Pode ter um equívoco, que já desde o início já tinha, né? Pode ter uma coisa, né? O meu barrigo falando no sul. Pode. Então, a qualquer momento pode ser antecipado, né? Os efeitos da tutela. Tá? Vamos continuar aqui. Pedido liminar, a prova de equipe das verossimilhanças das alegações deve ser apresentada com a. Beleza. Mas pode ser necessária a produção de provas de forma fiscal. Pergunta: dá para o juiz designar audiência prévia? Pois audiência de justificação? No artigo 273, você pode olhar de cabeça para baixo, de lado. Não tem essa possibilidade. Não está explícito, não. No artigo 273, não está prevista essa possibilidade de o juiz determinar o quê? Uma audiência de justificação para colher o quê? Prova final. Pode ser tanto uma prova inicial também. Mas em regra é o quê? Prova testemunhal do requerente e do para informar o quê? Sua convicção. Para dar elemento a ele formar a convicção dele. Porque a prova não estava robusta. Ele pode fazer isso? Determinar uma audiência de justificação? Pode. Pode. Por muito tempo, isso a maioria da doutrina, todo mundo entende claro. A jurisprudência tribunais também entende que pode. Numa análise sistemática do Código de Processo Civil, uma análise de leis esparsas, 461, parágrafo 3º, está previsto a possibilidade do juiz determinar o quê? Uma audiência de justificação prévia para colher formar mais convicção, por ter elementos para reforçar o seu juízo de verossimilhança. Então, o 461 está previsto a audiência de justificação. O 928, que trata da possessória, está previsto também. Pode ser considerado liminar na possessória, né? Will? Vai dizer? Não, fala depois. Artigo 17347 está previsto a audiência de justificação. E, se eu não me engano, artigo 84 do CDC também está previsto. Então, a doutrina unânime quanto a isso, os tribunais também é possível determinar o quê? Uma audiência de justificação prévia para o quê? Formar, para dar mais sustentabilidade à sua convicção. Formar o seu conhecimento. Realmente, conforme essas perguntas aqui, é preciso, que é notável, tem prova robusta, consistente. Certo? Tranquilo quanto a isso aí? Então, um artigo da legislação, tá? Isso é uma análise sistemática das leis esparsas aqui, ó. 12 da CDC pública, o 54 da CDC. Tranquilo? Entendeu? Vamos lá. A lei do funcionário pela antecipada. Quem ensina a Constituição, todo mundo está cansado daí na teoria geral do processo. A da apreciação do judiciário, lesão ou ameaça de lesão. Se trata de quê? Você
da inafastabilidade do controle jurisdicional. Lembra do TGP? O princípio da acesso à justiça. Não, gente. E com isso, o princípio da efetividade do processo. Está relacionado com a tutela antecipada? Tutela que é o quê? Principal você fez, né? Da celeridade do processo. Satisfazer o requerente já imediato. Da simplicidade só no futuro. Está relacionado? Tá? Então, direito ao acesso à tutela, um dos fundamentos constitucionais. Mas o ele tem também o do duração razoável do processo. A Constituição tinha 77 incisos no artigo 5º. Hoje tem 78, que trata da duração razoável. Então, mais novo, direito individual da nossa Constituição. Está relacionado à tutela antecipada? Lógico, né? Por quê? Isso aqui é o princípio da Ayrton-Senna. Para você assumir a aceleração do processo. O princípio da Ayrton-Senna é claro. Aceleração. Tranquilo? Isso aqui é só para constar isso, tá, gente? Quando você quer dar um exemplo para vocês, colocar na prova, né? Vocês vão lembrar. Beleza. Outro princípio constitucional. Esse é o mais importante. É o mais da gente raciocinar, enxergar bem. Igualdade. Gente, tem uma São Paulo sobre aquele aeroporto do Campo de Marte lá. O aeroporto de São Paulo, Campo de Marte, é o que aviões pequenos. Durou 43 anos, 53 anos. Pouco tempo, né? Pouco tempo, né? 53 anos. Beleza. Agora você imagina a agonia dessa ação, desse processo. Né? 43 anos esperando. Ou seja, o princípio da igualdade, ele está o seguinte: ele redistribui o ônus do tempo no processo. Redistribui o ônus do tempo no processo. Essa frase é uma frase do Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, paranaense, velho processo. Por que ele redistribui o tempo? O ônus do tempo do processo. Por quê? O juiz conceder na tutela, o réu já tem o quê? Efeitos contra ele. Né? Hã? Mas conceder na tutela, já vai sentir, já está sentindo ali já. Certo? Porque, em regra, o quê? Vamos perceber o quê? Processo 50 anos. Só quem sente o tempo do processo é quem? No processo criminal, como é que é? Quem é que sente o tempo do processo lá? O réu. Por quê? Porque é. Você já tem o que? Folha de antecedentes criminais, né? Tempo negativo criminal. É isso? Não é bom ficar sem processar. A partir do momento que está a ação penal, você já tem o quê? Certidão não, é obrigatório. Então, no processo penal, quem sente não é. Mas no processo civil, quem sente regra é o autor. Com a tutela antecipada, ocorre o quê? Uma redistribuição. O réu também já sente também. Já está produzindo efeito de redução. Então, precisa dar igualdade. Tranquilo aí? Assim vai, né? Vamos lá. Para vocês, do histórico da tutela no Brasil. Quem gosta de história? Hã? Vamos lá. A tutela antecipada difere da tutela cautelar. Quem é que lembra aí do Cristinho? Hã? Deu para guardar agora? Porque a tutela antecipada ela é satisfativa. Ou seja, assegura já alguns direitos, né? E a tutela cautelar ela é conservativa. Assegura jamais satisfazendo direitos.
tutela. O arresto é um procedimento de processo cautelar. Tranquilo aí? Antes de 94, a concessão de tutela de urgência satisfativa, somente em alguns procedimentos especiais. Alguns procedimentos especiais tinha, em essência, uma tutela antecipada. Em essência, era uma tutela antecipada. A liminar numa ação processória, ela, em essência, é o quê? Tutela antecipada. Se é uma reintegração de impostos, você consegue eliminar já. Reintegrou, você não conseguiu. Está antecipando já o estado aqui. Em essência, a processória é um tutela antecipada. Alimentos provisórios numa ação de alimentos, na essência, é antecipada. A liminar no mandado de segurança, na essência, é uma tutela antecipada. Então, antes de 1984, essa tutela de urgência satisfativa somente ocorria em alguns procedimentos especiais. Ação processória, ação da segurança, ação de alimentos. Certo? Antes de 94, não se tinha ainda a consagração legal do Lei Geral de Antecipação Satisfativa. Não tinha isso ainda. Ficando o juiz restrito a quê? A possibilidade das medidas de urgência satisfativa tipificadas em lei, previstas em alguns procedimentos. Utilizava da cautelar, as cauteladas inominadas, para conseguir uma medida satisfativa, desvirtuava até atual. Era concedido tudo através de cautelar satisfativa. As cauteladas típicas, conhecidas, nominadas. Tem um prazo bem para conversar, né? Sim. Mas, para a generalidade dos direitos tutelados, pelo procedimento comum, ordinário e sumário, não havia o quê? A previsão de uma tutela provisória satisfativa. E só ocorreu de forma genérica em 1994. Mas antes de 1994 não existia em alguns procedimentos ação processória, mandado de segurança, ação de alimentos. Certo? Diante dessa limitação imposta ao poder ao juiz de conceder antecipatórias satisfativas, a tutela cautelar passou a ser desvirtuada. Passou a utilizar o 798, do Poder Geral de Cautela, para conceder as medidas antecipatórias atípicas, satisfativas, natureza satisfativa, como se cautelares fossem. Entendeu o raciocínio? Antes de 94, não era prevista a tutela antecipada de forma genérica para qualquer procedimento, não. Somente alguns procedimentos especiais que tinham. Processório, mandado de segurança, ação de alimentos. Tranquilo? Não existia esse poder geral de antecipação satisfativa, não existia. Isso foi previsto em 94 de forma genérica para qualquer procedimento. Ou seja, antes de 94, as cautelares satisfativas eram o quê? Tutela antecipatória e satisfativa. As cautelares faziam às vezes da tutela antecipada. Porque a cautelar ela tem o quê? A tutela conservatória. Estão me entendendo? Então, tinha esse desvirtuamento aí. Vamos lá. A explicação denominada era porque Porque era um dos procedimentos específicos do arresto, sequestro. sim, porque ficava esse nome denominado. Não era uma específica do procedimento lá. No geral de cautela, o juiz pode dar, de acordo com a concreta, ele pode dar a cautelar. Aqueles arrestos, sequestros, produção necessária de provas.
Aí fala, e não funerário. Só interrompendo aqui, ó. Um caso jornalístico que ocorreu em Porto Alegre. Tinha um rapaz lá chamado Gerson Bartolomeu. A mãe dele faleceu. Tinha uma lei do município funerária. Tinha uma lei do município que estabelecia o seguinte: a funerária tinha que ser credenciada na central de funerária. A funerária tinha que ser credenciada na central de funerária do município. Não mata. Dá para trabalhar na funerária? Mata pura. Certo? Então, só liberava o cadáver para a funerária credenciada. Olha, precisa chegar em... Aí, o Gerson morreu, ele procurou uma funerária que não era credenciada. Houve o quê? Lacuna do sistema jurídico agora. Hã? Vamos lá. Você sabe o que significa cadáver? Palavra etimologicamente falando. Eu descobri um seminário. Hã? Sobre isso. Você está? Está novidade aqui. Como que você sabe isso? Eu quis saber disso. Fazendo um seminário sobre transplantes, eu estou pesquisando sobre isso. Vamos lá. Ó. Como é que é cadastro de o quê, professor? Carne da vermes. Por quê? K, a sílaba K vem de caro, que significa carne. Tira o nó, carne. Da vem de data. Tira tá, fica dá. Significa data. Carne dada. Vé vem de vermes. Tira o mibus, fica vé. Carne dada aos vermes. Aí o Gerson entrou com uma ação cautelar nominada, satisfativa, não é? Porque ele queria enterrar a mãe dele. Satisfativa, não tinha como voltar a fazer coisa. Hã? Isso, na funerária. Queria enterrar a mulher, velho. Sujo na justiça. Aí, o juiz deu, concedeu a cautelar, satisfativa, né? Nominada. Mas por quê? Carne dada aos vermes. O direito de ser sepultado é um direito natural. O juiz teve que recorrer ao direito natural. Está lá no voto dele. Para essa decisão. Mas foi uma cautelar nominada de natureza satisfativa. Tranquilo? Vamos continuar. Esse caso eu gosto de contar isso. É bacana. Então, na justiça, teve um caso em São Paulo, eu tô 2 anos, estava com uma briga lá para enterrar uma pessoa. Passou no da Bandeirante, como é que chama ele? Da Atena. Eu vou voltar a ligar para lá e falar. Ó, manda. Vamos lá. Então, o quê? Um desvirtuamento na concessão de natureza satisfativa. Cautelar o quê? Conservatório, não é? Mas estava concedendo cautelar na causa satisfativa. Desvirtuamento da técnica processual. Por quê? Por quê? Prejudicar a efetividade do processo. No processo cautelar, a gente tem 2 ações: a ação cautelar e a ação principal cautelar. Dobra de processo. Para quê? Diante do desvirtuamento da lei principal, para tutela dos direitos em situação de urgência, o Poder Judiciário viu-se a necessidade de adequar a legislação e sanar a lacuna. Com a reforma do CQC 94, inseriu que, no procedimento comum, 2 poder geral de antecipação de natureza ativa para qualquer procedimento comum, ou sumário. Não somente para aqueles que tinham lá, né? Antes do 94, quais que tinham natureza de tutela antecipada? Alimentos, concessória, contrato de segurança. E criou também o 461, parágrafo terceiro. Ou seja, em 1994, foi estabelecido
regra para todo procedimento comum a estabelecimento antecipado. Qualquer direito, não só para os estabelecimento especiais. Aí eu pergunto para vocês agora. Essa questão foi prova oral do defensor público da União. Essa questão que o cara queria. A tutela antecipada foi criada em 1994? Ela foi criada em 1994? Ela foi o quê? Generalizada. Já existia, certo? Ela foi generalizada para qualquer procedimento comum, certo? Já existia. O que o examinador queria era colocar muitas vezes aqui, ó, esses 3 slides, 2, 3 slides. Falar isso aqui. Aí vem a gente assim, né, que tem estudo, ou falta o estudo um pouquinho, se a pessoa chama tem realmente muito conhecimento. Ela pergunta, né, qual é o que fala, não, 94, foi. Beleza? Só para? Tá, se eu perguntar na prova, vocês estão fiados, então? Tá. Resumindo, antes de utilizar as cautelares ativas de natureza satisfativa. Certo? Poder geral de cautela, utilizar o 794 do CPC. Após 94, reforma do CPC, passou a existir o poder geral de antecipação satisfativa. De forma geral. Ficou para a galera. Aí ficou o quê? Criou 273, 461 do CPC. O 273 é a tutela antecipada para ação condenatória, declaratória, constitucional. Ação condenatória por quantia, pagar quantia em dinheiro. Utiliza o quê? 273. Agora, da condenatória de prestação de fazer, não fazer, ou dar coisa de dinheiro, o quê? 461. Tranquilo aí? Hã? Está aqui, ó. Está no 273. Tá bem. Antes era possessão. 94, só existiam esses procedimentos especiais que tinham ciência do antecipado. É, não, é só saber o terceiro. Não da segurança. Não lembra da segurança. Tranquilo? Então, vamos pegar aí, gente? Então, vamos lá. Qual o momento que deve pedir a tutela? A antecipação dos efeitos da tutela. Pela leitura do artigo 273, pela leitura dele, uma leitura equivocada, o juiz somente poderá antecipar a petição inicial. O pedido inicial é petição inicial. Só que equívoco, tá? Aqui, ó, isso é o cuidado. A antecipada ela pode ser pedida a qualquer. Não pode ser. A antecipada pode ser pedida a qualquer momento. Antes da sentença, Pode ser. Vamos ver. Vou pedir de novo. Pode ser. Pronto. A tutela antecipada pode ser pedida a qualquer. Lembra que eu falei do pezinho aqui? Não foi? Tinha prova que o sastrado, o advogado lá, não pediu. Pediu depois. Atravessou uma petição e pediu. Né? Não tinha, mas depois que surgiu o perigo de dano, tinha prova robusta, estava perto de morrer o bichinho, verossimilhança, pediu aqui de forma incidental. A tutela antecipada pode ser pedida a qualquer momento, na mente ou de forma incidental. Basta a presença do
requisitos. Tá? Eu até coloquei aqui para vocês guardar. Ó. É uma frase cujo exercício não se submete a prazo preclusivo. Um sujeito preclusão. Vocês entenderam? Então, não é só lá na petição inicial, não. Pode ser que a prova e o juiz probabilidade tá? Lembra que eu falei da audiência de justificação? O juiz não pode determinar? Lá, CPC? Está correndo o processo? Não, se o processo, ele pede na mente. Tá? A robustez não, tá? Muito sério, né? Bom Vicente, o que ele faz? Ele determina o ambiente. Escolhe provas orais, ou pode ser isso. Ele fala o conhecimento dele, certo. Então vamos lá. A prova de equipe de verossimilhança para antecipado é requisito menos rigoroso que o fundamento relevante para a concessão de liminar em mandado de segurança. No mandado de segurança, gente, tem que ser o quê? Direito livre? Não? Não, parado, parascópio, não tem isso? E a prova tem que ser o quê? Prova inequívoca. Prova pré-constituída. Prova pré-constituída. Prova documental. O mandado de segurança é um prova pré-documental. O mandado de segurança não tem dilação para pré-segurança. O mandado de segurança só é determinado no início. Não pode conceder uma. Vou falar do que não é só isso, né? Mas conceder uma antecipação no decorrer do processo da segurança, não. Porque é só prova documental. A segurança não tem dilação probatória. Você tem que jogar tudo no início. Totalmente diferente da antecipada. O antecipado pode ser de forma incidental. Então, na discussão de processo documental. Eu já perguntei isso para o oral. Eu estou pensando, qual é o processo documental? É fácil. Sabe o que você quer outro? Extradição. Então, é o processo documental. Tem prova? Nada, só documento. Assim é fácil, né? Tranquilo? Tutela pode ser concedida em qualquer momento, liminarmente, de forma incidental. Tranquilo? A prova inequívoca da verossimilhança, artigo 273, não é CS prova total. Não é somente isso, não. Pode precisar de qualquer meio de prova para formar seu conhecimento. Incluindo o quê? Testemunhal, perícia, bem como qualquer solução de prova. É com base nessa prova que o juiz vai fazer o quê? Formar o seu convencimento. Realmente aqui há um juízo de probabilidade, vou conceder. Lembra eu falei da perícia aqui? Não foi o exemplo que eu falei hoje, não. Porque às vezes o pessoal mexe, dá muito isso. Só que isso não fica fácil. Vai pegar a perícia mesmo. Não dá linearmente, não. Vai analisar o quê? Prova. Vai formar uma base, formar a sua convicção. Então não é só no início. Não é só a prova documental, não. Prova inequívoca não é prova documental somente. Prova inequívoca não é somente prova documental, não, tá? Prova pré-constitucional de segurança, sim, é prova documental. Beleza. Quem foi que pergunta para a sentença? Você? O juiz pode conceder tutela antecipada fundada em cognição exauriente? Dá vontade de pergunta? Mesma coisa? Mesma coisa? O
juiz pode conceder tutela antecipada na sentença. Não. A sentença já é o final. A sentença já é o final. Mas pode ter que Tem que ser o final. Facultada, não. Vamos lá. Se o juiz está dando na sentença, ele está dando a tutela de punição exauriente, né? Eu não conheci o que eu falei? Tutela antecipada de punição sumária. Falei não? Falei não, gente? Mas o juiz pode conceder a tutela antecipada na sentença. Pode conceder. Aí pergunta para quê? Né? A utilidade disso? Não. Tem. Tem? Qual o recurso que cabe dessa decisão do juiz que concedeu a tutela na sentença? Não. Agravo cabe de decisão interlocutória. Sentença acabar com a apelação. Tá? Vai falar de recusão na frente. Então, da decisão do juiz que concede a tutela, a antecipação dos efeitos da tutela na sentença, cognição exatamente. Cabe a apelação. Agora, qual a utilidade do juiz da sentença? A sentença apelada produz efeito de imediato, porque a apelação tem efeito suspensivo. Se ela tem efeito suspensivo, o que foi concedido na sentença está suspenso. Estão me entendendo? Mas se o recurso dele for julgado improcedente, ele sofre as consequências. Como é que é? Se o recurso de apelação dele for julgado Improcedente? ele sofre as Se o consequências. recurso de apelação, Sim, de uma cumprida. vai demorar ainda. Sim. Se o recurso, não é recurso, né? Sim. Foi julgado improcedente, mas até lá a sentença não foi feita. A sentença vai estar com os efeitos dela. O comando da sentença está com os efeitos. Se o recurso pegar para o recurso, mas até lá não foi feito. Da sentença para o julgamento do recurso. Hã? Suspende, então, A apelação tem efeito suspensivo. Então, por qual utilidade de conceder na sentença? Aí vai produzir efeito. Qual que é a finalidade da concessão da tutela na sentença? Que é efeito suspensivo no recurso. A decisão já tem força imediata. Já vai ser cumprida. Porque você vai esperar só o julgamento do recurso. Às vezes demora um tempinho, hein? Vocês estão me entendendo? A utilidade é essa. então ele tem que cumprir e recorrer, no caso. Se está bom para ele, não vai recorrer, não, é? Se for procedente para o autor, ele vai recorrer? Eu estou falando na parte. A outra parte é para ele. Certo, mas ele tem que cumprir. Tem que manter essa. Sim, mas ele recorre, né? Mas até o recurso, o comando da sentença é eficácia imediata. Você entendeu? Então a utilidade é essa. Se houvesse só provimento na sentença que tivesse a tutela, ele não poderia, não tinha que cumprir imediatamente. Aí ele poderia recorrer sem cumprir. Isso, perfeitamente. Ele ia recorrer e não precisaria cumprir o que foi decidido. Isso. Tranquilo aqui? Tutela antecipada pode ser concedida na sentença? Cognição exauriente, viu? Em regra é o quê? Justo de probabilidade. Se for na sentença, ele está com certeza. Tranquilo? Olha o Zeuzinho, parece que você não vai entender nada. Hã? Vai isso? Vamos lá. E quando o juiz ele se reserva o direito de apreciar a tutela da defesa da parte reta, é o que seria. Por exemplo, quando a
sem acudir. Ele deixa para o final, então. Ele pode conceder Após a defesa. após a contestação. Ele pode antecipar. Pode. Após a defesa da contestação, pode ser uma reconvenção. Ou não antecipar. Hã? Ele pode antecipar ou não. Não vai ser um tutela liminar, né? Mas não vai ser vai esperar. Gente, a maioria dos casos, o senhor falou aqui de liquidação de alimentos, mas em regra, não sei se espera não. Atualmente você Espera contestação. Alimentos, esse negócio chamado possibilidade e necessidade. O juiz não contou isso de cara não. Mas quando a pessoa, a mulher junta o filho que está em nome do cara, ele tem dúvida de que Não, mas a paternidade não está relacionada não. registrou. Ação de alimentos é necessidade de Deus. Não, mas ele tem um valor simbólico que ele decide. Não sendo o seu conhecimento. Qual o documento? O registro de Por pai? exemplo, a mulher entra com ação, certo? Ela junta a certidão de nascimento, pronto. É filha. Filha é seu. Mas ela tinha que provar isso mesmo. Ela tinha que provar isso mesmo, né? Mas foi você que registrou, velho. Não tem dúvidas que o filho não é seu mais. Ele pode antecipar. Mas o registro, ele não vai ser discutido assim, na ação de alimentos. Está provando que o rapaz é filho da pessoa lá. Não. Isso não vai ser. O que vai ser a necessidade é a possibilidade. Necessidade, possibilidade do alimentando, né? O senhor vai pagar, mas... Por isso que eu falo de sociedade. É muito estranho assim, órfão, alguma coisa assim, não consideraria. Agora é contestação. Que alimentos é necessidade, é família. Não? O processo dele leva tempo. Moço, mas vem cá, vamos lá, vamos raciocinar rapidamente. 15 dias por mês, vai morrer de uma criança? Não é 15 dias? A contestar é. Não, moço, você vai esperar que só. Você vai esperar a contestação. A mulher está em São Paulo, ela entra com ação de alimento lá. Você mora aqui na Bahia, você vai ser citado para poder fazer advento. Vai demorar pra caramba. E o menino sempre vai dar comida aí. Ele já está agora espichando o pai. Vamos na regra normal. Vamos na regra normal, gente. Gente, o que acontece? 15 dias, um mês ali e tal. Vamos. Pai, olha aqui, tá? Vamos. Se falar, mas fulano está no ar, ela está aqui. Vamos normalizar. Normalmente acontece. Eu vou esperar a contestação. Alimentos, vou estudar isso aí. É necessidade, possibilidade. Necessidade da criança, possibilidade. Tem que lançar isso. Não. Os dois. Ó. Você não acha que a comparação é correta? Mas, gente, ué. 15 dias, um mês e 2 meses ali, vai tudo aqui. Vai morrer de novo, vai. Tá com a mãe lá, com a avó lá. Situação diferente é o órfão. É o pai que está lá, não sei aonde. É outra coisa. Mas em regra, espera a contestação. Não é que sou ruim, não. Vamos lá. Forma de requerimento. No mesmo processo da ação. Né? Pedido se está no final lá. Tranquilo? Tutela antecipada não é uma ação judicial, não. Fala isso aqui? Vou repetir de novo. Quem sabe o que é nada, né? Tutela antecipada não é uma ação judicial. É um pedido que você faz na ação lá. Pode ser uma ação numa ação. Né? Antecipar os efeitos da tutela, papapá. Mas pode ser também na contestação, reconvenção, ADI, gente, é ação incidental. Pode também. Pedido contra posto, ação dúplice. Pode ser na audiência? Pode. Eu falei que pode ser a qualquer momento. Preenchendo os pressupostos. Suponha que o requerente só vai conseguir a prova negativa, a verossimilhança, o período de mora, né? No dia da audiência. Levado por quê?
Excelência, só deixa eu dar essa petição aqui. Não, gente, só vou usar. Não pedi nada. Pedir de terceiro. Pode? Ingresso de terceiro. Intervenção de terceiro. Denunciante. Terceiro. Oposição. Viu não? Assistente. Pode ser, velho. Eles ingressando, eles fazem um pedido de tela. Manifestação do Ministério Público como parte. Alguns processos, gente, ação de alimentos, por exemplo, o Ministério Público deve ser obrigatório, né? Não tem defensoria. Hã? Não tem defensoria. No parecer dele, na prestação dele, pode pedir. Não sabe se o advogado pode prestação. Pode pedir lá? Pode. Desde que está como parte. Aqui eu já vou até pedir lá. O Ministério Público ele só pode pedir pelo antecipado quando ele está como parte ou então em condição de capaz. Vamos lá. Pode pedir na sessão de julgamento do tribunal? Pode. Já viu alguma sessão? Alguma sustentação oral? Tribunal? Eu ia muito na Belo Horizonte, porque eu estava na biblioteca do tribunal. Antigo, estava calçado na época. No próprio julgamento do recurso. Pode jogar dinheiro aí? Pode. Hipoteticamente só conseguiu juntar os pressupostos lá, no grau de recurso. Pode pedir? Pode. Mas pode lá, no julgamento do recurso. Por quê? Depois a pessoa viu, né? Entendeu, não? Está no julgamento do recurso. Né? Foi pagar o Supremo. Aí, ele. Na sessão de julgamento lá, na sessão oral, ele pede para antecipar. Pode. No julgamento do recurso? Depois, não pode subir, não. Se pedir e conceder, até o julgamento na STJ não deve pedir. Estão entendendo? Cabe tutela antecipada para recurso? Sim. Agora, uma coisa que está falando de sustentação oral. Aqui não é sustentação oral. Dirigido, o pedido tem que ser dirigido para quem? Câmara, órgão fracionário, as câmaras, turmas, primeira Câmara Civil, segunda Câmara Civil, Tribunal de Justiça, não sei quantas câmaras civil tem. Tem um específico de família? Tem também. Quer dizer? Aí você vai dirigir para o relator ou relator da Câmara, ou então para o presidente do tribunal. Está dependendo do quê? Critério. E você vai com que forma? Petição avulsa, petiçãozinha. É essa petição. Vai mandar para quem? Ela vai ser aonde? Vai servir para quê? Para prevenção do relator da apelação. Tranquilo? Isso aqui tem 27 cabeças não. Vou mostrar. Porque ele entra nos pressupostos para você fritar suas cabeças. Decisão. Parágrafo 1º do artigo 273 da decisão interlocutória que antecipar em que o juiz alguém de modo claro e preciso as razões do seu fundamental, meu filho. Precisava constar esse parágrafo primeiro aí. Precisava, gente? Não. Falta um
Artigo 93 da Constituição, o que é que diz? Inciso 9. Toda decisão judicial deve ser fundamentada sob pena de quê? Absoluta. Mas foi ela do legislador. Tá? Qual a intenção desse parágrafo primeiro? Excluir as fundamentações concisas e sem motivação nenhuma. A finalidade do país é excluir as fundamentações e concisas. Depois cai na prova e quem avisa e vamos lá. Se o juiz decidir assim, conceder presente à prova inequívoca da verossimilhança das ações e um fundado receio que o direito sofra a difícil reparação, defina a medida petreada. Ou se ele definir ausentes os requisitos legais e define a antecipação. Tá certo, hein? Tá conciso, ele não está fundamentando nada. Ausentes os requisitos legais. O que mais? Vamos lá, faz elemento aí, ué. Mas isso que a decisão dessa, a decisão é nula. Você tem que entrar com um barco de declaração. Hã? Eu tenho que entrar com um barco de declaração para ele se expressar melhor. Nossa! Omissão, né? Tá. Decisão aqui é nula, gente. Decisão aqui é nula. Pode, olha, agora eu vou falar. Pode ser o caso concreto, mas aí o juiz consegue desse jeito aí. Isso aí com o advogado eu prateei, ó. Outra, né? Outra parte. Recorreu, é? Eita, vem cá. Assim não. Tranquilo aqui? Toda decisão tem que ser fundamentada. A tutela não é diferente, não. Tem que ser motivada, fundamentada. Nesse caso aí, se ele fundamentar bem a decisão dele, ele vai anular. Nesse caso, quando ele anula essa declaração, a tutela antecipada ela começa a reeleger até o outro da decisão. A tutela não. Ele pediu aqui. Cadê? Foi aqui, não foi? Ele pediu, né? Ele já vai pedir o quê? A nulidade da decisão. O pedido dele vai ser a nulidade. Essa decisão vai produzir efeito nenhum. O que quer a lei é que o juiz aponte o quê? Elementos que formaram o seu convencimento quanto à presença ou inexistência dos pressupostos legais. Como é que deveria ser? Não assim, exatamente. Como deveria ser a decisão? Aqui, será que agora ele está fundamentando? Quem tem visto que consta o documento de folhas? Tal. Que faz verossímil a existência do demandante e presente os motivos. Aí coloca A, B, C, D. O fundado, a minha palavra, fundando, constando, aqui está fundamentado, não está? Referência, não é? Não, eu não sou. Eu ia pegar uma decisão realmente e colocar. Vocês entenderam? Ele está colocando aqui os motivos, documentos, os motivos, B, C, por isso. A, B, por causa disso. Vamos lá. Concedida a tutela liminarmente, ela pode ser revogada? Hã? Pode, gente? Parágrafo 4º. Parágrafo 4º caracteriza aqui. Característica da tutela antecipada? Provisória. Ó, a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada. Não é uma tutela definitiva, não. É decisão fundamental. Paralelismo nas formas. Se tem que fundamentar para conceder, tem que fundamentar para revogar.
não há preclusão sobre a matéria. Se surgir um elemento novo, probatório, pode revogar. Ué. É uma decisão provisória. É antecipada decisão provisória. Essa aqui de urgência é provisória. Não, ele pode manter, ele pode também. Você pode confirmar ela na sentença. Pode revogar na sentença, pode revogar antes também. Depende da probatória. Aqui, ó. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Pode surgir elemento probatório, por exemplo, razões que não foram apresentadas. Requerente foi retirado do seu nome no SPC, afirmando e provando que pagou a dívida contra o réu. O juiz consegue eliminar. Mas o réu, ao contestar, prova que o pagamento demonstrado e provado referiu-se a outra dívida. E não essa. Ei, negão. Também sim. Você pagou que foi outra. E agora, José? Revoga? Revoga. Tranquilo quanto aí, gente? Vamos lá, perguntinha de prova. Da decisão que revoga a tutela antecipada. É o recurso? Sim? Que decisão que é? Que tipo de decisão que é? Vamos baixo? É uma decisão interlocutória. Cabe o quê? Agravo. E vai ver lá na frente. Tranquilo? É uma decisão interlocutória também. Só que está revogando, né? Cabe o quê? Agravos do bem. Presta atenção. Zap. Você não estava no meio dia não, né? Zap não leva ninguém a nada não. Não. Mas normal de matéria isso aí mesmo. Decisão interlocutória. Perguntas. O juiz concedeu a liminar. Liminar significa que é do juiz. Já falei isso aqui. Aí, na sentença, o juiz pega e julga improcedente a sentença. É preciso o juiz colocar lá no comando da sentença, no dispositivo da sentença, a revogação expressa da liminar. A partir do momento que ele não é procedente, a liminar pega o seu defeito. A liminar pega o seu defeito. Pois é. A doutrina, de um modo geral, entende que precisa sim. Porque senão, quem vai se preocupar com a liminar? Ela vai tomar Red Bull. Vai dar asa para ela, se ela está. Não foi bem, não foi revogada. Se ele julgou procedente, se não revogar, gente, a tutela vai ter continuando nos fundamentos dela. Eu confesso para vocês, tá? Se teve sentença, tem que constar. então, a doutrina, sim, tem que constar a doutrina de revogação da tutela. E o nosso STJ, o que diz? Superior Tribunal de Justiça da Cidadania. Não precisa. Para o STJ? Não. Para a doutrina, de um modo geral? Sim. Precisa sim, ué. E consegue STJ? Delegação, pode fazer direção depois do STJ? Conforme o STJ. Aí é não, né? Não precisa. Ó, fundamento do STJ, ele não precisa, aplicando analogicamente a súmula do STF. Ó. Só que essa súmula, gente, ela trata essa segurança. A liminar e tal, depois essa súmula confirma e tal. Entendeu?
Fundamento. Essa decisão da SJ é a sua da STF. Pode o juiz revogar ou modificar de ofício? Pode revogar a tutela concedida de ofício? Porque ele tem que formular. Hã? De ofício não, ele tem que formular. Nunca. Tropa de... Nunca serão. Você lembra? Melhor que usar Tem que ser provocado. Oi? É? Você pessoal? Não, viu? Aí, ó. Pode revogar ou modificar de ofício, gente? Não. Tem que ter o quê? Requerimento da parte, velho. Se dá, inércia. Beleza, parei aqui na outra sala, vou parar aqui hoje também, ó. Aí, sexta-feira a gente continua os pressupostos, a gente vai ver o grupo aí,